Nós vamos estar falando um tema que é um pouco mais, nos traz mais esperanças do que avaliar um tema pesado, igual foi ontem, de comorbidades. Mas é importante que a gente tenha, nesta casa, como em todas as casas espíritas, ou outros grupamentos religiosos, a certeza de que a espiritualidade, a condição do ser eterno, ela é fundamental para que o indivíduo fracasse no uso de drogas. Então, o grande objetivo de qualquer tratamento é fazer o indivíduo sofrer ao usar. Então, se a gente estiver conseguindo isso, a gente está a caminho do indivíduo desadaptar. Sabe por quê? É quando a gente alimenta o Espírito eterno com tanto conhecimento que o indivíduo vai se sentindo deslocado na presença dos comportamentos de risco. A consciência do ser está na base da educação. A educação, como falei no encontro da AME aqui, a educação ela tem a ver com discernimento. Então, as terapias, as abordagens em dependência química, são os pontos fundamentais do processo de tratamento. Para isso, deve concorrer todos os terapeutas, todos os familiares, todos os vínculos, todos os amigos, para que o indivíduo se sinta não apartado, afastado de todo mundo, mas sim de que vale a pena mudar o seu comportamento, porque tem gente que vai acolher. Agora, se durante todo o processo a gente fica no julgamento, achando que a condição dele, basta a gente verbalizar e ele sai daquela condição, aí o vínculo continuará partido. E eu digo mais, o vínculo já estava partido antes dele usar a droga. A droga só veio aumentar o abismo de entendimento e de vinculação que já estava ocorrendo. Quando a gente fala, e na fala do presidente daqui, da comunhão, quando o indivíduo fala, uma criança fala um determinado padrão de comportamento, a gente deve respeitar a individualidade dele. No entanto, nós pais estamos aqui para conduzi-lo, e ele deve ser conduzido. A religiosidade deve ser uma das primeiras noções que uma criança, um espírito encarnado, com bagagens multimilenares, deve receber, porque no seu cérebro jovem, na sua personalidade, deve estar plantados todos os princípios. E é na religiosidade, já que religião somos nós com as pessoas, espiritualidade somos nós com Deus. Ele deve ter a noção de Deus. Deve ser apresentado a Jesus, porque são princípios que fazem com que ele tenha valor em si mesmo. Não precisa agregar valores externos, muitas vezes dentro de um processo de massa, pensamentos e ideias que não diz respeito ao que ele recebeu em casa. Então, o ser adoecido, o ser humano adoecido, é aquele indivíduo que está num instante momentâneo de afastamento, criatura-criador. E não é pelo fato dele estar usando droga que a gente vai discriminá-lo dentro de casa, estigmatizá-lo, e sim avaliar, por nossa parte, o que podemos mudar para que o processo do vínculo não seja tão adoecido. Se a gente fica o tempo todo criticando um usuário, um paciente que está passando por esse problema, porque ele não muda de assunto, e nós presos a queixas e reclamações a respeito do paciente, o tempo inteiro, muitas vezes falando mais de droga em casa do que ele. Então é importante que a gente comece a analisar. Se para o processo de educação das crianças é preciso preventivo, é preciso a gente olhar para a gente, no tratamento também, quando o indivíduo não quer tratar, é preciso a gente avaliar. A pergunta que surge é essa: como ajudar quem não quer ajuda? Como ajudar quem não quer ajuda? É só mudar o vínculo que nós temos com ele. Provavelmente nós temos comportamentos que auxiliam ele na manutenção daquele padrão de comportamento. Então, durante 5 anos na casa de Eurípides, Hospital Psiquiátrico Espírita, em Goiânia,
fui diretor clínico, e lá eu conduzi um grupo de família. O tema do grupo era esse: como ajudar quem não quer ajuda. Qualquer instituição espírita, com psicólogos de boa vontade, médicos que queiram atuar, que tenham um pouco de conhecimento de abordagem, pode fazer esse tipo de grupo. Qual era o critério para entrar no grupo? Só aqueles que nunca quiseram tratar, aqueles resistentes, aqueles que não se mantinham nos tratamentos. Esse era o critério para ingressar. Eram 10 sessões, 10 encontros de 1h30, onde a ferramenta básica era só a psicoeducação. O objetivo era que ele aceitasse o primeiro atendimento, só isso. E esse era o objetivo, boa parte dele cumpridos. O problema é que se o paciente é imediatista, a família quer começar um tratamento e quer que as coisas andem rapidamente, como se estivesse tratando uma infecção urinária. E isso não funciona. O ser humano não é assim, nós estamos há milênios. Então, quem mais precisa de ajuda é aquele que está com problema, aquele que está adoecido. E se nós também adoecermos, o que será dele? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre esses padrões. Eu não gosto de falar de produto químico, apesar de ter especializado em dependência química, porque eu acho que produto químico não merece a nossa atenção, merece o nosso conhecimento para desintoxicar uma pessoa. Mas a gente tem que falar de vida, tem que falar de como as coisas ocorrem com o contato com a substância. Existe uma coisa perniciosa no mundo hoje, que é um processo pelas quais as pessoas andam presos ao exterior. Quando a gente está aqui num domingo de manhã, né? Hoje é um domingo lindo, seco, como em Goiânia mesmo, mas tá muita gente aqui. Ou seja, nós estamos buscando um processo de conhecimento que vai nortear nossos comportamentos em relação a familiares. Nós não podemos afirmar que não temos problemas de compulsão na nossa família, que não temos uso de drogas. Existem diversas drogas não químicas, existem diversos padrões, de comportamentos compulsivos. Existe uma pesquisa dizendo que se tem um usuário de drogas, dessas propriamente ditas, na família, geralmente existe 2 a 3 padrões de uso de drogas lícitas em outros familiares. Muitos se sentem culpados ou sem condições de falar nada com o filho que usa por conta do padrão compulsivo. É um indivíduo que abusa de medicamento, é um outro que compra compulsivamente, é um outro que come por emoção, todo tipo de compulsão. Então, a gente não pode estigmatizar uma pessoa achando, então, que tudo tem a ver com ele. Ou seja, todos os infortúnios da família, fazendo dele uma lata de lixo da família. E não pode. Eu falo de forma, assim, quase rústica, mas é o que eu vejo nesses 20 anos que faço grupo de terapia com pacientes. Então, nós vamos estar falando especificamente de 2 condições. Uma da vida real, outra que é a euforia química, o parecer feliz, a compulsão, que é aquela tendência que o ser humano tem de lidar com a situação de uma forma imediata, buscando uma gratificação imediata. Isso acontece em diversos comportamentos, todos eles levam à imaturidade. Então, a vida real, ela é composta de emoções. Nós temos emoções diante das situações para que a gente possa se comunicar entre as pessoas. As emoções, elas vão gerar sentimentos, comportamentos. Portanto, quando você, diante de uma emoção, ao invés de desenvolver habilidades de enfrentamento na vida real, e isso começa desde tenra idade, desde a criança. Boa parte dos nossos filhos imploram para ter limites e disciplina. Eles nos testam. E quando nos testam para vir pela manhã para a evangelização, estão pedindo limites. Não é tolher a liberdade de escolha, não. É simplesmente
colocar na formação dele princípios que vão nortear o parto social dele depois. Né? Muitos falam assim, doutor Wesley, ele passou a evangelização toda na casa espírita, passou todo o processo de aprendizado em casa, todos os princípios, os cuidados, e agora ele está usando droga. Tudo bem, ele teve todos os princípios, inclusive, né, a liberdade de tomar uma decisão depois de adulto, de seguir determinados caminhos distantes da família, dos princípios familiares. Muitos sentem-se culpados, desesperam e perdem a clareza do pensamento. Então, nesse caso, os processos de tratamento explicam que, à medida que você vai dando limites, a criança tem senso de responsabilidade. Ele sabe quais são seus comportamentos, o que deve e não deve fazer, porque já está inscrito nele. E quanto mais autoritativo uma educação, mais limites e mais os pais se dão pelos filhos, mais ele consegue perceber quais são suas responsabilidades. Portanto, não projeta em ninguém culpa por nada. Então, quanto mais imaturo ao lidar com os problemas da vida real, mais buscam a gratificação imediata, chamada compulsão. Então, quando o indivíduo busca a droga, ele já busca a droga como uma recompensa por vários padrões de comportamento. Cada ser que usa droga, ele busca uma recompensa psíquica, um alívio, um aumentar do desempenho, diminuir uma limitação de timidez ou de ansiedade para abordar isso ou aquilo, sempre tem uma recompensa psíquica. E se o indivíduo não cresce, não amadurece no autoconhecimento, o que a doutrina espírita faz de forma grandiosa, que é despertar o ser para o sentido da existência, a maioria vive como se o eterno fosse a vida. Eles vivem alimentando só a matéria, com princípios, ideologias, cultura de prazer, como se o corpo físico fosse eterno. E tem uma desilusão muito grande, como se subisse numa escada aqui, né, encostada naquela parede, chega aos 30 anos, não realizou nada. Entendeu que a escada que ele subiu tinha que estar na parede oposta. Todo o processo de crescimento em torno de coisas efêmeras, passageiras. Então, é importante perceber que euforia química não é alegria real, é uma máscara onde o indivíduo deixa de lidar com a realidade e passa a viver só de sensações. Seres humanos que vivem só de sensações existem, não vivem, porque viver é a capacidade de estabelecer laços de afeto. Como que o indivíduo passando pelo problema das drogas, a gente começa a discriminá-lo tanto? A gente tem que ampliar o vínculo com ele, porque ele precisa de amor. Ele não é filho do amor? Como você quer resgatar ele com crítica? Com acusações? Com frases, com ironia? Ou negando que o problema existe, vai passar? Então, é importante que a gente tenha esse conceito. Hamed, no livro Dores da Alma, fala que o uso de droga pode ser um erro de cálculo, porque o indivíduo usa droga não é para sofrer. Ele usa droga para buscar uma alegria, mas ele confunde as coisas. Não tem gente que usa Santo Daime para entrar em contato com Deus? Crenças. Então, não tem indivíduo que faz uma festa de aniversário da criança de 1 ano e rega ele a churrasco e cerveja? Crenças, paradigmas, aquilo que ele acredita. O importante é que Kardec falou que as crianças aprendem mais pela impressão que passamos para ele do que as palavras, não entende boa parte delas. Então, ele vai capacitando. Então, o paradigma de drogas, para depois a gente ficar acusando a pessoa, o paradigma de droga, ele surge sutilmente nas escolhas que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, se quer prevenir uma criança de usar droga, olha para si mesmo. Olha para ele não, ele é um aventureiro, um forasteiro, que deve ser bem-vindo. Então, se é um erro de cálculo, é porque o indivíduo tinha ideias erradas a respeito da vida, da existência, do sentido que deve conduzir os comportamentos.
ele tem que ter disciplina, tem que ir mesmo para a evangelização, ele tem que participar do culto no lar, deve achar um dia melhor para que ele tenha princípios de espiritualidade. Hoje toda a medicina caminha para acolher, chama medicina integrativa, o princípio de espiritualidade, para nortear os tratamentos. Então, todos queremos ser felizes, e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade, a não ser que, por princípios e crenças distorcidas, ele tome decisões em prejuízo próprio. Então, ao buscar fora de si a felicidade, já que nós estamos vivenciando uma experiência física, para que a gente possa, então, reelaborar comportamentos, tendências, lembranças, coisas que nós fizemos no passado. E se nós não fortalecermos o ser espiritual que há em nós, nós vamos confundir muito liberdade com abuso, porque o indivíduo que tem liberdade é o indivíduo mais responsável. Leon Denis diz que quanto mais responsável um sujeito, mais livre ele é. Jesus falava: conheça a verdade de si mesmo, que você vai se libertar das sensações. Isso é importante, porque ao buscar a felicidade fora de si, em coisas passageiras, em objetos ou produtos, a liberdade do ser vai diminuindo e ele vai ficando preso às sensações. Quanto mais a gente tem uma sensação, mais quer ter sensação. Portanto, não liberta. Então, é libertar dos atavismos. Então, ao buscar a felicidade fora, o ser acaba por perder o contato consigo mesmo. Isso chama vazio existencial. E muitas vezes esse vazio é que compôs os impulsos para o indivíduo usar a primeira vez. Aquele vazio existencial, aquele tédio, aquela falta de dedicação mútua dentro de casa. Quando usa a droga, aquilo já é um acidente no percurso de um paradigma de massa. Viver como se fosse um tarefeiro, tocando tarefas. Então, ao buscar fora de si a felicidade, perde o contato consigo mesmo. E aí, o inconsciente da pessoa entra em contato, num padrão avassalador. Porque no inconsciente, todas as vinculações espirituais de indivíduos que pensam como ele vão estar em jogo. Então, sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas, alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou todos os limites. Isso acontece quando o indivíduo não está intoxicado, porque se estiver intoxicado, ele vai seguindo apesar dos problemas. Esse é o conceito de dependência química, é continuar o comportamento de uso apesar de todos os prejuízos. E depois de uma certa altura, tentar várias vezes interromper aquele comportamento e não dar conta, fracassar na interrupção do comportamento. Aí está o conceito científico de dependência. Agora, Hamed, no mesmo livro Dores da Alma, falo muito dele aqui porque eu faço psicoeducação com meus pacientes do consultório particular, um trabalho voluntário, utilizando obras espíritas. Cura e Autocura, do Andrei, Dores da Alma, Uma Forma de Entender, Uma Nova Forma de Viver, esses livros assim. Pego ele e uso o ano inteiro com os pacientes. Espírita, protestante, católico, todo mundo. E isso é importante para despertar a espiritualidade no indivíduo. Então, se isso aqui é o que nos avisa que devemos mudar de trajetória, mas utilizando a região que o espírito usa para isso, é a região pré-frontal, a do discernimento, da razão, do raciocínio, a área cerebral mais recente da evolução humana. Se nós fazemos isso, Hamed já explica de outra forma, que dá na mesma. Hamed diz que dependente químico ou dependência é aquele indivíduo que se enfraquece diante da vida e se apoia ou em pessoas ou em substâncias. Olha que conceito pertinente que Hamed coloca no livro Dores da Alma. Então, é importante a gente falar dessa forma,
Porque quando a gente fala assim com os pacientes, até mesmo no CAPS, eles não fazem ligação. O grupo de pacientes lá, totalmente ecumênico, né? Quem mais dá trabalho, às vezes, são os espíritas, porque quer que eu aprofunde temas de reencarnação, obsessões por aparelhos parasitas, outras coisas, sem respeitar o evangélico que está ali assistindo junto com ele, o protestante, o católico. Eles estão ali para ser consolados, fortalecidos, amparados, fortalecer na sua crença, na sua religião. Então, perguntas desse jeito, eu peço para serem explicadas novamente, que o propósito do grupo é elevar e é retornar a esperança e diminuir a sensação de impotência. Tá? Então, o tóxico ou comportamento de risco, então vamos mudar, gente. Você viu aqui uma barra? O tóxico, nós vamos parar de falar do tóxico, do produto químico. Porque eu falei ontem que o tóxico não tem poder. O que leva uma pessoa a experimentar droga é o comportamento dele e as crenças. O que leva o indivíduo a usar a droga, persistindo no comportamento de uso, de risco, é o comportamento. O que leva uma pessoa a desenvolver um abuso é o comportamento. A dependência química é o comportamento dele, as crenças, a ilusão de que ele controla aquilo, sem levar em conta a bioquímica do corpo dele e a fisiologia, que está se adaptando à droga. Cada dia ele precisa de mais. E é o comportamento que leva o indivíduo a querer parar com esse sofrimento. É o mesmo comportamento que leva o indivíduo a recair no uso da droga quando tenta tratar. Então, gente, não tem droga no pedaço, só tem nós tomando decisões. Por isso que eu falei que droga não tem poder. Somos nós que a empoderamos. Então, nesse sentido, ou seja, os comportamentos de risco fazem com que o indivíduo atrele as suas sensações às sensações que a droga pode permitir. É por isso que no início ele está usando determinada droga e você vai olhar no final, o padrão de consumo dele são de diversas drogas. Às vezes todas as funções cerebrais dele ele coordena pela droga. Ele usa maconha para comer e dormir, para relaxar, bebe álcool para ir atrás da cocaína, usa crack e êxtase, usa êxtase, crack, etc, etc, etc. Tudo para dar um determinado padrão de comportamento. A vida dele está atrelada à substância. Tá? Então, trocando as suas dores com essas sensações, geralmente o indivíduo vai, definhando os recursos espirituais, vai se perdendo num emaranhado de energias negativas e de trocas simbióticas com entidades que sofrem tanto quanto ele e sua família. Então, o processo de dependência química não é um processo individualizado. A pessoa que usa a substância, ela é um mensageiro. E nós vamos estudar um pouquinho disso. Todas as emoções dos seres humanos, todas, são para comunicar o indivíduo com o meio e estabelecer relacionamentos afetivos. Então, quando a gente vê as pessoas lutando e falando veementemente para liberar drogas, eu fico lembrando de processos, quando fala assim, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu só bebo uma cervejinha, põe no diminutivo. Sabe por quê? Porque o ser humano tem uma ideia de que se a coisa for bem proliferada, bem liberada, bem pública, bem legal, então é permitido, porque é benigno. Falei isso aqui na psicoeducação. Então, por exemplo, se a pessoa falar não, se falar a porção terapêutica da cannabis, da maconha, dá a impressão assim, não, esse trem é remédio. Paracelso, na alquimia, falava que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, o indivíduo fala, não, mas isso trata isso, trata aquilo. Eu me lembro do veneno de cobra, que se você pegar ele in natura, ele mata, não mata? Cascavel? Jararaca? Mata. Mas de veneno de cobra a gente tira. Realmente um bom antihipertensivo. Eu vou só falar o que ele provoca de efeito colateral, porque a estiga do veneno nunca vai embora.
Ele dá uma tosse danada em todo mundo que usa, tá? Quem cita o nome? Captopril. Então, é importante você perceber que por mais que você tire o canabidiol, você vai ficar na mesma, que é o produto, como diz, terapêutico, medicinal, né? O termo medicinal fica assim bem forte. Por mais que você use o canabidiol para melhorar vômito, para melhorar broncoconstrição, melhorar desempenho muscular, neuromuscular, por mais que você faça isso, o efeito é igual do diazepam para fazer dormir. O indivíduo bebe diazepam a vida inteira para dormir, né? E nunca normaliza o sono, fica refém daquilo. É a mesma coisa a maconha. A melhora que se dá no desempenho muscular tem a ver com o bloqueio cerebral. Porque o THC, que é a parte psicotrópica da maconha, causa diversos problemas no campo neurológico, na aprendizagem. E o canabidiol, que é a porção terapêutica, tem várias funções para diminuir a ansiedade, diminuir o broncoespasmo, melhorar a pressão intraocular. No entanto, não quer dizer que você vai no médico, igual lá na Califórnia, né, e vai ficar lá vendendo. Transformar o médico em traficante não resolve o problema. Tornar o tráfico oficial pelo Estado não resolve o problema. Isso não é redução de dano, não é solução de políticas públicas. Isso chama substituição de dano só. Tá? O indivíduo que usa álcool, por exemplo, que está no consultório há 6 meses sem usar e volta o comportamento de uso bebendo cerveja sem álcool, ou com a crença de que caracu pode usar porque é bom para os tutanos, lá em Goiás fala assim. Então, ele começa a beber caracu achando que ele fica dependente de química de caracu. De cerveja pode. Gente, ninguém fica dependente de química de pinga não, gente. De cerveja, fica de álcool, que está em todas elas. Se tivesse no biotônico Fontoura, fica dele também. Por que você acha que paciente fica internado e bebe desodorante? Por que você acha que pega álcool doméstico no hospital e bebe? Por que você acha que o indivíduo internado, ele pega colinas, mistura com folha de chuchu, queima e acha que está delirando? Porque a coisa está na mente. O cérebro funciona como se estivesse usando, degustando, a hora que você sente o cheiro de um bife acebolado ou de qualquer outra comida. Quando você está antes do processo de uma relação sexual e quando você está fissurado, seu cérebro já está usando, porque tem a ver com a mente. É o espírito que usa a droga utilizando o corpo. Da mesma forma que a obsessão usa o corpo para experimentar a vida corpórea. As sensações. Então dá na mesma. Então, é importante perceber que a emoção é que nos coloca e nos conecta com a vida. Se você usa droga, a emoção está atrelada a ela, é escravidão. Então, vamos observar, entender esse negócio de compulsão, gente. Quando a gente nasce, a gente tem, olha que gracinha, a gente tem um negócio que é da natureza, chama compulsão. É um processo arraigado. Então, ansiedade, frustração, insatisfação, irritação, insegurança, são emoções, situações que tem no cotidiano. Todas elas estão atreladas a uma condição. Nós estamos na vida física para aprender a lidar com isso. Agora, se quando você fica assim, você tem que usar uma substância, onde está escrito isso? Nas crenças do indivíduo, na imaturidade dele. Se para cada momento de insatisfação você tem um monte de chocolate comendo em casa, ou determinados outros comportamentos repetitivos, compulsivos, então nós estamos num padrão onde a ansiedade, a compulsão é a resposta que a gente tem para os problemas da vida. Então, quando o indivíduo usa droga, ele consegue captar essa resposta do produto. E nós, como seres imediatistas, achamos que não, mas é bom, isso é legal. Vou fazer de novo. Por isso que eu falei que o indivíduo que usa maconha aos 14 anos e tem uma crise de pânico, é maravilhoso. Bom demais. É uma proteção. O indivíduo bebe, vomita, faz não sei o quê, né? Fuma e tosse, vomita, dá dor de cabeça, ele larga de mão.
Porque todos os comportamentos compulsivos estão baseados na gratificação imediata. Todos. Então, quando a gente busca uma sensação, ou seja, uma recompensa através de qualquer comportamento compulsivo, a gente deixa de adaptar e enfrentar as situações. Porque agora a gente achou um remedinho. Quando eu estou ansioso, é só comer muito de noite, que alivia. Se eu estou muito entediado, muito cansado, é só tomar a cervejinha. Para mim não ficar culpado, eu ponho no diminutivo. Para encampar bem. Se eu não posso usar droga e preciso agora, né, não posso beber, então eu vou usar cerveja sem álcool. Quantos pacientes recaem no consultório usando cerveja sem álcool? Começa no comportamento, e quando o indivíduo está usando, a maioria não sabe, o compulsivo. Todas as situações que estão mediadas pelo momento da compulsão, quando você tira o objeto central, aquelas memórias de procedimentos são gatilhos para você voltar ao comportamento. É só acontecer, está lá o indivíduo, com aquela resposta de novo, comportamental, repetindo o padrão. Tá? Então, com este padrão de funcionamento, a gente permanece sem adaptação aos problemas da vida. Né? Porque o sofrimento e as situações de sofrimento são mecanismos, segundo a doutrina espírita, são ferramentas de educação. Se diante do sofrimento a gente foge ou não enfrenta, então a gente fica imaturo e não está cumprindo o maior do sentido existencial, que é evoluir. Então, toda vez que nós temos uma situação, emoções, que são ameaçadoras para a gente, e a gente entra num processo de buscar o uso de droga, né? O uso de droga aqui é euforia química. Parecer feliz. Volta para a realidade, esvaziado. Parecer feliz, realidade, parecer feliz. Tem uma fábula no meu livro, chama A Menina dos Fósforos. Vocês conhecem, é antiguíssima. Então, a menina vivia com o pai. Vou contar elas para que o resto do dia vocês olhem essa fábula. Então, essa menina dos fósforos, acho que vocês já conhecem, vou contá-la rapidamente, para mim fazer a comparação com o resto da apresentação. A menina dos fósforos era uma menina que vivia com seu pai, ela era órfã. E ela tinha uma atividade peculiar, ela vendia fósforos grandes, ornamentais. A hora que eles eram riscados, eles bruxuleavam, igual uma vela de aniversário, e faziam uma luz multicolorida. E o pai, depois que a mãe morreu, obrigava a menina a sair toda noite para vender nos restaurantes esses fósforos. Mas nessa noite em pauta, em que ele falou para ela ir, estava muito frio, muito gelado. E ela resolveu, então, ir a si mesma, com os pezinhos com chinelos, frio, agasalho insuficiente. Ela foi caminhando, mas como a noite estava muito fria, o movimento nas ruas estava muito pequeno. E ela, então, não conseguiu, já 10, 11 horas da noite, não conseguiu vender nada. E, com o pensamento baseado em circunstâncias, lembrando dos últimos eventos e desdobramentos na sua casa, toda vez que ela voltava sem vender nada, o pai dava uma peia nela para ela poder aprender a trabalhar direito. E ela, pensando nesses desconfortos, ela resolveu não voltar para casa naquela noite. Isso a gente chama de decisão aparentemente irrelevante, sem levar em conta a temperatura que ia despencar na madrugada. Mas ela não, as decisões aparentemente irrelevantes, a pessoa não pensa nas consequências, ela toma a decisão só momentânea, a gratificação imediata, evitar isso, evitar sofrimento. Então é assim que acontece quando o indivíduo experimenta drogas. Ele toma uma decisão aparentemente sem importância, é só curtição. E aí, ela foi procurar um lugar mais aquecido do vento, mais protegido do vento, e achou uma parede escura, um local nas reentrâncias do prédio, e para lá ficou. Mas ela foi ficando com muito frio, né? E resolveu então, naquele desespero, resolveu acender o primeiro fósforo.
aprendeu, né? Vou resolver aqui agora. Circunstâncias, oportunidade, falta de amplitude de percepção. E aí, substituindo um sofrimento por outro. Acendeu o fósforo, esticou os pezinhos regelados, aqueceu eles um pouquinho, saíram da dormência, mas logo ela, lembrando lá da casa da época da mãe dela, que acendia um fogareiro no meio do quarto para esfriar o quarto, esquentar o quarto, o fósforo queimou todinho. E ela voltou para o mesmo lugar escuro que ela estava antes. E aí, começou com a fome, com a dificuldade para ficar quieta, com muita fome no local que tinha se encontrado. Lembrou das comidinhas da mãe, que tinha morrido há 9 anos atrás, e ela então resolveu acender o segundo fósforo. E ela como que se viu nos braços da mãe? Como que se viu naquela época? E foi viajando nas memórias. Foi viajando no contexto das memórias. Só que, rapidamente, o fósforo queimou sua mão e ela voltou para a mesma realidade, nua, fria e crua que ela estava antes. E aí, então, com muita saudade da mãe, com muito esvaziamento, com muita sensação de vulnerabilidade, com medo, ela acendeu o terceiro fósforo. E aí, ela lembrou de todos os processos. E aí, lembrou de muito do sorriso da mãe, as carências que ela tinha, as vulnerabilidades. E com medo de que os fósforos apagassem, ela começou a acender um atrás do outro. No dia seguinte, a menina estava cercada de pontas de fósforo, né? Morta de frio, enregelada. Os transeuntes passavam e falavam, coitadinha, tentou se aquecer. Então, essa é a história da menina dos fósforos. Eu conto isso muito com os pacientes e peço eles para explicar o que entenderam, comparando com a dependência química. Não preciso nem falar, eles já sabem. Eles falam do quando ele começou a usar droga, como ele avançou, igual a menina avançou. Ele fala como eram as coisas em casa. A menina tem uma inversão de papéis. Ela que é a provedora da casa. O pai usava o dinheiro dos fósforos para comprar bebida e comida. Ou seja, o provedor da casa é a menina de 12 anos. O pai ficava em casa. Então, há uma inversão de papéis. Há uma coisa gravíssima, os pacientes falam para mim. Dr. Wesley, essa menina lá, morta de frio, eu sei o que é isso. Eu sei. Sabe o que é isso, doutor Wesley? É quando eu vou usando crack, quando eu vou usando droga, e eu vou perdendo medo de morrer. Eu vou me arriscando cada vez mais. Eu perco aquilo que é mais precioso. E hoje, eu estou entendendo isso. Sabe o que eu perco? A autopreservação. Eu não tenho medo mais, não. Eu arrisco. Mesmo com aquela ideia de perseguição, eu continuo usando. Aí o outro levanta a mão. Pois é, doutor, eu tenho cirrose e eu continuo bebendo. Então, é essa a grande força que uma fábula tem para orientar os pacientes. A doutrina espírita tem os livros do La Fontaine, do Hamed, tem fábulas as mais diversas. E isso cala fundo as fábulas de La Fontaine nesses pacientes, porque eles estão com a parte racional em prejuízo. Eles precisam do lado emocional, o exercício da vivência das fábulas para poderem sim sair do processo de adoecimento. Então, cada indivíduo possui um grau de resiliência, de capacidade de lidar com os problemas. Alguns podem enfrentar situações estressoras, passar por elas e se restabelecer prontamente. Muitas vezes esses não são vulneráveis com o uso de droga, mas tem outros que são. Eles não dão conta de lidar momentaneamente com determinada situação. Muitas vezes são ousados. Esses usam droga mais precocemente. Eles têm mais condições de experimentar. A gente tem que observar isso nos nossos filhos. Então, muitas pessoas precisam de tempo. Nem todo mundo lida bem com o estressor momentaneamente. Mas o indivíduo assertivo, ele tem flexibilidade. O indivíduo agressivo não tem. O indivíduo passivo também não tem flexibilidade. O indivíduo passivo-agressivo também não tem, mas o assertivo tem. Ele sabe
que em determinadas atitudes, diante de determinada situação, ele precisa esperar. Não está preparado para enfrentar. Então ele aguarda uma nova situação para conversar. Então, uma das grandes questões que o paciente perde na intoxicação é a flexibilidade. A família dele também, sim. E os colegas também, sim. Portanto, em qualquer situação há uma tendência de culpar ou projetar nos outros aquela situação, gerando estresse, ansiedade e tristeza. Então, onde está escrito que passar por uma situação dessa, de frustração, de estresse, tem que usar a droga ou álcool? Nas crenças de alívio, nas crenças aditivas. É só eu usar maconha, eu relaxo e durmo. É só eu beber que eu fico tranquilo. Então, isso são crenças aditivas, crenças de drogas, dentro da cognitivo-comportamental. Então, é importante a gente ver que a atitude e os conhecimentos, à medida que você alimenta, ele vai conseguindo sair da posição de vitimização. E isso serve para tudo, gente. Isso é a diferença entre cura real e cura aparente. Né? Não tem indivíduo que passa a vida inteira tomando passe, a vida inteira bebendo água fluida. O único hábito que ele muda é tomar o passe e vir na casa em si, mas não muda nada por sua conta os seus recursos internos. Na dependência química, família, pacientes e terapeutas, porque nós terapeutas temos que mudar também, a gente tem que ir se curando à medida que atende. Senão a gente não tem compaixão com o paciente. Antigamente expulsava os pacientes que chegavam com droga no CAPS, em casa, ou tinha uma recaída. Gente, um paciente que está em tratamento, ele tem problema com droga, viu? Então, se você encontrar ele com droga, é o problema dele mesmo. Então, você libera a droga, joga o precioso fora, pede ele para jogar. E continua com o ser humano, atendendo ele. Quantas vezes for necessário. Não é uma questão moral, agora é um comportamento aprendido, o cérebro se adapta ao uso de droga. Com o tempo, o corpo fica tranquilo quando está intoxicado. Quando está sem, está totalmente intranquilo, sem lugar. Vai para o quarto, vai para a cozinha, vai para a sala, para a rua. Então, é importante a gente avaliar. O Seymour, em 2004, ele disse o seguinte, nas pesquisas dele, para apresentar o resultado, a conclusão da pesquisa dele, com mais de 3.000 pacientes. Ele disse que o uso compulsivo ou envolvimento em comportamentos de risco ou problemáticos, todos os comportamentos problemáticos tendem a satisfazer um dos 3 motivos abaixo. Primeiro, recompensa psíquica, aquele indivíduo que tenta mudar um estado de humor. Segundo, recompensa recreativa, aquele indivíduo que acha que a sua sociabilidade, a curtição, ele tem direito àquilo, portanto, ele melhora a interação com os outros, com as meninas, com os meninos, né? Que são atividades com seus colegas mutuamente agradáveis. Lá não tem crítica, ninguém me critica, lá eles me compreendem, certo? São pares, né? E recompensa de realização instrumental, aquele que tem uma recompensa psíquica para melhorar o desempenho, é ansioso, toma álcool e libera. Está com vazio existencial por conta da vida superficial que vive, usa maconha, relaxa e acha que está em contato com um monte de coisa boa. Então, esse processo está na base, muitas vezes esse aqui, ou esse aqui, está na base da experimentação. E o indivíduo depois, todo o estado de humor que ele tem prejudicial negativo, ele usa droga ou volta a usar a droga para compor um alívio dessa situação ao invés de enfrentá-las. Então, nosso modo de ser no mundo, essas escolhas, ela vai sendo moldado por aquilo que nós temos no mundo interno, no mundo íntimo. Daí a doutrina espírita ser tão importante no esclarecimento. Os grupos, à medida que a gente vai fazendo vivências nos grupos aqui, como nos grupos lá em Goiânia, a Casa Espírita consegue fazer isso de uma forma muito importante, porque os conhecimentos espíritas são preenchidos de extrema lógica. Ele não reage com a lógica espírita, com a lógica filosófica da doutrina espírita, com o conhecimento de Deus, com a prerrogativa da esperança. Então, é preciso que a gente descortine, revele
várias outras oportunidades, várias outras condições, começando por aquilo que ele já aceita que lhe causa problema. Às vezes a gente começa pela cocaína, crack, e vai caminhando pelo álcool, pela nicotina e pela maconha. Mas importante é continuar mantendo o vínculo terapêutico. Então, nesse sentido, a gente está a cada dia aprendendo novas coisas para que a gente possa, então, agir em benefício próprio. Tá? Então, esse padrão, todos os padrões, sempre de compulsão, tudo aquilo que a gente faz para que a gente busque na compulsão a harmonização, a gente perde a flexibilidade, a gente perde a capacidade de lidar. É como se a gente tivesse um processo de esquiva o tempo todo. É só ficar nervoso, vou atrás. Isso ocorre. Um padrão, por exemplo, familiar todo. É como se você estivesse aqui pedindo para sair dessa prisão invisível e você só consegue sair o dia que você decidir romper com a droga. O primeiro passo chama desintoxicação. Então, hábitos preferidos, comportamentos preferidos, geralmente fazem parte das dependências químicas e não químicas. Né? Esse dia eu estava dando uma palestra em Belo Horizonte, eles falaram, a senhora levantou a mão e falou, olha, então bolsa e sapato está fora, né, doutor? Eu falei, não, depende de como você faz isso. Usar um sapato até acabar, está certo, não está? Mas às vezes, né, a pessoa pede. Então, os hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam como repetidas manobras mentais. Nós mantemos o comportamento de uso como se fosse uma manobra mental, em que a gente usa sempre que tivermos numa situação, ao invés de forçar o comportamento para não repetir aquele padrão. Então, o que a princípio foi uma descoberta, eu relaxei, bebi, fiz isso, fiz aquilo outro, e foi benéfico, mais tarde passa a ser um mecanismo desnecessário. Lembra do menininho lá, com aquela melancia? Aquilo lá na fase infantil ajudou ele a amamentar, ajudou ele a começar a degustar as coisas, o que é bom, o que é ruim. Nós é que jogamos açúcar na vida dele, ele acha aquilo apetecível e fica dependente de açúcar, né? Não aceita mais nada. O dia que você dá refrigerante para ele, faz careta. Depois você torna ele dependente de açúcar. É assim com a droga também. Então, porque os mecanismos são todos num só, chamado circuito da recompensa. Tá? Então, com o tempo, aquilo que você achou que era uma resposta de alívio compulsivo, você começa a sofrer com aquilo, porque você acaba de comer demais, acaba de usar droga e sofre. Então, indicando que aquilo é desagradável no cotidiano. Então, o que funcionou muito bem em situações importantes da nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada, externamente e não por nós mesmos, né? Aí provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Toda vez que surgir aquela situação, está a gente lá repetindo o comportamento. Por isso que muitas vezes, quando a gente não faz o engajamento da família no tratamento, o indivíduo está sem usar droga e recai de tanto conflito, de tanta imaturidade, ela acaba voltando para a droga buscando alívio. Então a gente tem que engajar a família no tratamento, ter adesão do paciente para que o sistema como um todo caminhe de forma mais harmônica. A gente nasce com um monte de parente para que a gente torne eles um dia familiares. Tudo aquilo que parece trágico e negativo em nossa existência é apenas a vida, articulando e traçando caminhos, para que a gente possa nos desenvolver, crescer e progredir sempre. Essa é a ideia que a doutrina espírita coloca para nós. Então, quanto mais a gente coloca esses princípios, mais o paciente vai gostando de perceber aquilo. Ele se sente entendido. O senhor me entende, doutor Wesley? Aí, quando eu falo isso, já tem aliança terapêutica. Por que a família não pode também fazer uma aliança terapêutica? Porque está sofrendo muito, convivendo. Falar que você sabe o que está passando um familiar de dependência química é uma hipocrisia. Você não faz ideia. Nós fazemos assim, muito longe uma ideia. O sofrimento é grande demais.
Se a gente perguntar para quem está mais lutando para liberar a droga aí, se ele tem um usuário na família, e se ele acha que liberar vai resolver o problema da família, você vai entender o que é isso. Nada. Liberar, legalizar, proibir, porque o sofrimento é grande do paciente, da família e de todos os seus vínculos, dos filhos, tá? O sofrimento é tão grande que muitos negam ele porque não dá conta de lidar. Então, aqui está a trajetória da compulsão: viver e existir. Existir é viver em função de sensações, despertando atavismos, instintos. Existir é o imediatismo, a reatividade, é a intoxicação, é o lado primitivo da nossa estrutura biológica, da personalidade atual. É onde as obsessões se conectam, é onde os impulsos compulsivos se conectam. Aqui é viver. Para que o indivíduo fique aqui, ele tem que gradativamente, abandonando a sua capacidade de lidar com as circunstâncias da vida e desenvolver uma resposta de enfrentamento, conhecida com o nome de resiliência. Papéis sociais, autocuidados, o indivíduo vai abandonando os autocuidados. Muitas vezes fica uma semana sem escovar o dente, bebendo 2, 3 dias sem comer, sem dormir, etc, etc. Então, isso é existir. Agora, viver é a capacidade de estabelecer laços de afeto, de respeito, de responsabilidade, de carinho, de cuidar da sua própria saúde. À medida que vai adoecendo aqui, ele vai se vinculando aos colegas que também adoecidos fortalecem o vínculo de uso. Então, à medida que o indivíduo caminha da experimentação para a dependência, ele vai fortalecendo os vínculos com os pares, com os colegas, onde ele não tem reprovação, e vai enfraquecendo os vínculos familiares. Então, importante a gente ver que no campo das sensações, o indivíduo não tem percepções reais, portanto, ele não se estabelece afeto. Então, recuperar é desenvolver competências no campo emocional, físico e interpessoal. No campo físico, é voltar a dormir direito, alimentar direito, fazer atividade física, fugir da hora vazia. No campo emocional, é gerenciar suas emoções para voltar aos relacionamentos interpessoais equilibrados. E, finalmente, no campo social, é voltar a trabalhar dentro de uma reestruturação da vida. Então, não se alcança essas competências sem mudança de hábitos. O primeiro deles é desintoxicação. Senão o indivíduo não consegue pensar com clareza. Tá? Então, os papéis sociais que estavam lá atrás são todos esses. A droga não admite competição. A relação tem que ser direta com ela. Então, ele vai abandonando. Se ele era o provedor da casa dele, a droga gasta todo o dinheiro do provento. Se ele era pai, ele fica ausente dos filhos. Ele não é mais, era uma mera função, não é mais pessoa junto de casa. Presença afetiva junto de casa. Se ele tinha um papel de religiosidade, espiritualidade, está com ele não perdeu, mas ele está momentaneamente desconectado. Se era estudante e começa a usar maconha, ele abandona a escola. Ele desfaz das coisas dele, e nem dependente químico ele é. Desfaz, vende, pega as coisas em casa, abandona a escola, mente, comportamento de risco, não vamos julgá-lo. Ele está num processo onde a demanda principal é usar, gente. É atender aquelas sensações. Né? Quando abstinente, o paciente retoma lentamente. Então é por isso que desintoxicação tem a ver com droga, recuperação tem a ver com recuperar os papéis sociais, entendeu? Mudar o comportamento. Recuperar não é da droga, gente. A experiência com a droga é definitiva. O cérebro nunca vai esquecer da droga. Só que ele pode fazer a opção de não usá-la, direcionando as suas energias para outras vinculações, para outros quadros. Se o indivíduo se torna diabético,
nunca mais ele vai ter a capacidade ou a necessária quantidade de insulina para para levar a glicose até dentro da célula. Ele precisa de uma ajuda externa. O usuário de droga, ele é incompetente para lidar com o uso controlado. Então, ele tem que ficar abstinente para que ele possa, então, parar de agir em prejuízo próprio, de uma forma gradualmente agravante. Então, dependentes são indivíduos que se enfraqueceram diante da vida. Como que essa história de compulsão começa? Primeira condição, por que os jovens são tão vulneráveis ao comportamento compulsivo? Essa imagem da Veja, ela é muito elucidativa. O cérebro das crianças e dos jovens, ele é extremamente vulnerável, porque a região pré-frontal não está amadurecida, ele é um ser pronto para gratificação imediata. Ele apaixona rápido. Ele pode dormir apaixonado por uma ideia e acordar odiando a mesma. Então, ele vai gradualmente tendo uma experiência de gratificação imediata. Na hora. Ele não tem um controle inibitório formado, as estruturas neurológicas estão em amadurecimento, as ramificações estão em amadurecimento. E essas ramificações, elas não vão ocorrer na presença de nicotina, de álcool, nem de maconha. Elas vão ficar incompletas, fazendo com que o indivíduo não tenha uma condição adaptativa ao meio. Então, vamos aprender um pouquinho disso. Na adolescência, gente, o cérebro está começando, é por isso que só depois desse processo aqui, o espírito toma posse do corpo, de forma plena e total. Então, se até a adolescência, né, entre os 7 anos e a adolescência, há um refinamento das conexões cerebrais, das sinapses entre os neurônios. Refinamento quer dizer, as ligações vão ficando mais estreitas, mais completas. A impulsividade, a curiosidade vai tendo um preparo maior para que venha o senso de justiça, de certo, de errado, de autocontrole. Então, na adolescência, há um amadurecimento dos centros da linguagem. Quando o indivíduo usa substâncias químicas, né, principalmente drogas que causam embriaguez, do tipo maconha e álcool, ele interfere demais com o centro de linguagem e aprendizado. Os centros de neurotransmissão, estímulo, inibição e resposta ao estresse também estão amadurecendo nessa época, entre os 12 e 18 anos. Quando o indivíduo começa a usar droga nesse período, o descalabro é terrível. Você vê isso, chega paciente de 40 anos lá no CAPS, eles ficam com junto dos 16. Ele enturma com os 16. Uma imaturidade tremenda, flagrante. Então, é importante a gente ver que o desenvolvimento dos centros neurológicos, todos são interrompidos por ditos as drogas, né? Que tem hoje, isso é conhecimento científico, gente. Cuidado de ficar lendo coisa equivocada, conhecimento científico, falso conhecimento. Isso aí é uma coisa que existe desde a década de 80, já se sabe disso, com estudos de um grande pesquisador da Nova Zelândia. Então, a adolescência, gente, é de fácil desenvolvimento entre os adolescentes, especialmente jovens vulneráveis, aqueles que não têm uma competência parental adequada dentro de casa. Não importa se são pais separados, gente. Importa é se o papel parental, a competência parental continua em exercício, mesmo separado. O cérebro jovem, ele se encontra muito disponível para esse tipo de experiência. Ele tem uma circuitaria, os seus circuitos cerebrais dele está todo preparado para gratificação imediata, para curtição. Ele não tem nada na área de controle para falar para ele, ó, para, não convém não, não edifica não, tem não. É aqui agora, tá? Existem pessoas que buscam mais sensações que outros, então existem traços de personalidade, atavismos, coisas ligadas ao espírito, bagagem que o indivíduo está tornando ele mais vulnerável, um traço de personalidade mais impulsivos. Esse tem mais chance de usar droga do que os outros. Por isso que
Hoje, você olha para vários transtornos de personalidade, quadros de transtorno hipercinéticos, que usam droga, usam cocaína para se sentir mais tranquilo, né? Tratando TDAH com cocaína. Quanto mais disponível uma droga, menor a percepção de que ela é arriscada. Então, quanto mais legalizado, mais disseminado, mais os pais usando, mais informação de que ela é, legal. Então, isso ocorre quando ficam em grupos de uso. Por exemplo, os colegas falam que a droga é legal, não tem problema. E quanto mais os pais falam que a droga é um horror, mais ele se liga aos pares, aos colegas. Vamos observar o padrão compulsivo se instalando na adolescência? Aqui está o circuito cerebral da recompensa. Já mostrei isso aqui. Então, o circuito ele é ativado por qualquer coisa que dê prazer. Deus atrelou o prazer a todas as funções fisiológicas. De fazer xixi, fazer cocô, comer, ter uma relação sexual, tudo está atrelado ao prazer. Ter uma conquista, etc, etc. Então, você ativa esse circuito. Quando o indivíduo come, esse circuito, a moeda de circulação aqui é a dopamina. Euforia, bem-estar e plenitude. É uma molécula de emoção. A alma, a mente humana, ativa esse circuito usando essas moléculas de emoção, dando então a sensação de euforia. Quando o indivíduo come, ele libera em torno de 150% a mais de dopamina. Quando ele tem um orgasmo, 200% a mais de dopamina no cérebro, mantendo um platô. Quando o indivíduo usa êxtase, ele tem 1000% de incremento. Dá para vocês entenderem por que o indivíduo não se atrela mais às rotinas da família, às rotinas do seu passado? O estímulo cerebral é tão brutal que não existe nada na natureza que faça isso. E ele cai numa armadilha. Ele quer curtir, quer usar êxtase, quer usar cocaína, e ele não dá conta mais de experimentar essas coisas no cotidiano. Sem usar, então, o indivíduo desenvolve um tédio miserável, um vazio terrível, e percebe que caiu numa armadilha. Apesar de perceber a armadilha, ele continua usando. Então, esses são os padrões de uso, totalmente anormais. Um estado de compulsão tão grande que o paciente falou, doutor Wesley, eu não dou conta mais de passear com meus meninos, está tudo sem graça, está tudo ruim. Eu falo, gasta 4 semanas, 4 meses. O indivíduo usa tanta cocaína, 340%, crack 450%, por conta da forma pulmonar de absorver. Ele usa tanta cocaína que ele não... É como se ele pegasse a região pré-frontal, onde há a liberação do núcleo accumbens, a liberação de muita dopamina, é como se ele pegasse, comparando o cérebro dele com um coador, você pegasse o pano assim, o coador de pano, lá em Goiás é o coador de pano, torce ele, até não sobrar nenhuma gota de água no coador, no pó. É assim que o indivíduo faz com a região pré-frontal. Ele explora tanta dopamina que não sobra nada. A primeira fase da abstinência da cocaína é dominada pela depressão, pela tristeza, pelo vazio. O indivíduo está tão exausto que dorme horas, depois acorda e come, depois vai procurar droga de novo. Tá? Então, esse padrão, ele é importante. Qual é a força motriz disso aqui? Gratificação imediata. Essa gratificação aqui. Ele acha que vale a pena. E isso tem a ver com um descontrole tão grande que eu tenho médicos e profissionais de saúde, dependentes de opiáceos, dolantina, etc., que usam ampolas e mais ampolas, são despedidos e transferidos de serviços médicos e hospitalares por conta desse padrão. E eles sabem, eles têm o entendimento do prejuízo, mas ficam impotentes. Então, a gratificação imediata é que leva à compulsão e aos comportamentos impulsivos, tá? Então, reações rápidas e não planejadas a estímulos internos é o conceito que a gente dá de impulsividade. Quanto mais gratificação interna, mais impulsividade, tá? Então,
É assim, gente, esse padrão no exercício da sexualidade, nas diversões, no uso da adrenalina na grande velocidade, no alcoolismo, etc, etc. Esses comportamentos compulsivos estão na base de quase tudo de ruim que acontece por aí. Tá? Então, o jeito que nós vivemos hoje, dentro de um padrão onde a gente é um mero desenvolvedor de tarefas, a gente vai vivendo mecanicamente, com tédio, esvaziado. Aí a gente precisa de experiência muito forte para a gente sentir. Igual o transtorno de personalidade, que não basta estuprar, ele tem que esquartejar também. É assim que acontece, ele é tão insensível que precisa buscar experiências cada vez mais fortes. Eu tenho paciente assim, usa as drogas os mais diferentes possíveis, porque ele já está o cérebro dele acostumado a um nível de estímulo tão alto da droga, que ele não olha a mãe chorando, para ele a mãe está fazendo drama. A mãe está com chantagem emocional. Então, quanto mais o indivíduo está desintoxicado, mais o jogo entre intenção e razão está preservado. Então, o jogo de força de vontade está preservado. Quando o indivíduo intoxica, isso aqui aparece, apaga, né? Fica assim. Então, o que acontece? Quanto mais a gente vai tendo compulsão, gente, dentro de nós vai criando uma saliência, uma facilidade para a gente repetir o comportamento. Então, quando a gente está desintoxicado, que a gente está no controle, o controle inibitório dado pela região pré-frontal, a alma aciona ele e pondera, e aquela memória do comportamento compulsivo está ali, mas você diz não. Você freia o impulso. Agora, quando o indivíduo está intoxicado, o controle diminui, o impulso aumenta, a saliência e a memória do último uso fica muito competente na cabeça. É por isso que a gente fala para a pessoa que não basta ficar abstinente. É muito pouco para recuperar. Para recuperar é preciso ir muito mais além de interromper o uso da droga. Por isso que o indivíduo recai usando cerveja sem álcool. Ele pensa que é só o produto, não é. O produto é só o biológico. A instância psicológica, emocional, social e espiritual é muito maior do que isso. E aí quer pegar um produto, legalizar ou deixar de legalizar, baseado nessa premissa, não conhece a complexidade da dependência química. Então, quando o indivíduo intoxica, o que é que determina? Estímulo recorrente com saliência das memórias associadas. Então, toda a experiência que ele já teve antes vem na cabeça dele. E ele tem o comportamento. O controle inibitório que era dado pela região pré-frontal, agora apagada, não ocorre, ele é reduzido. As memórias de tudo de ruim que aconteceu da última vez, diminui. O indivíduo está pronto para boicotar-se. Está pronto para fazer. Só tem uma palavra na cabeça, vai. O compulsivo é assim. Mesmo sabendo que está 20 quilos acima do peso. Ele vai lá e come. Sabendo que está com problema hepático, vai lá e bebe. Sabe que está com esteatose, vai lá e toma Voltaren. De pirona. Estou falando de forma geral para não achar que é só o dependente químico de droga lícita ou ilícita. Sabe que o problema da esteatose está grave, Dorflex. Toma Dramin para dormir, toma mais não sei o que para não sei mais o que, e vai com saídas químicas para todo problema que surge na vida. E isso é compulsão, gente. Tá? Então, em termos gerais, à medida que o indivíduo fica num padrão desse, o cérebro dele vai ficando engessado. Com a evolução do tempo, gente, parece que os padrões de funcionamento ficam estereotipados. Você já sabe. Não, se tiver algum familiar aqui de um alcoolista, já sabe quando ele vai beber. O dia que ele vai beber, ele fica eufórico. Ele fica assim, o comportamento dele fica alterado. Aquele que vai usar cocaína de noite, ou vai sair com os colegas para beber, ele já sabe que o trem está amarrado. De noite ele vai usar, ele fica tranquilão o dia inteiro, bonzinho com a família. Aquele carro que ele não conseguia há 3 semanas, agora ele consegue. Não, ele está bonzinho demais, pode ir no carro. Tá? Então, manipulação. Os laços de manipulação em dependência química são muito frequentes. Então, quando o indivíduo fica engessado assim, o cérebro, gente, não dói, mas ele altera as suas funções. Então, como que é se alterar das funções? A alteração da função são todas essas funções aí, ó.
Então, nós achamos que estamos com um problema quando a gente tem dor. Se vai só alterando as funções, para ele está tudo bem. Memória, linguagem, tudo. Ele não acha que é da droga. Qualquer outra situação dessa, ele está sentindo o prazer com a droga. Então, o centro do prazer altera. Agora, o prazer leva em consideração a presença ou não da droga. O corpo agora se adapta ao uso. A neuroadaptação faz com que o indivíduo leve em consideração a presença ou não da droga para se sentir bem, para estar estável. O indivíduo está assim, ele bebe, rebate e firma. Bebe um São João da Barra cedo, vai trabalhar. Misturado no café, conhaque. Usa uma maconha cedo, vai trabalhar. Usa uma cocaína no trabalho, faz todo o processo, nada. Fica lá fazendo um monte de coisa, mas não produz. Então, altera o centro do prazer. Há pouco tempo chegou um advogado, tio, e o pai médico. O paciente indicado, segundo eles, não sabe usar droga, estava fazendo uma residência no Rio de Janeiro, de dermatologia, trouxe ele não sabe usar droga não, doutor Wesley. Ele largou a cocaína, agora está usando crack, desandou tudo, foi lá para a favela no Rio, ninguém achava, tem um mês que eu queria que o senhor tratasse ele, explicasse isso para ele, o pai usuário, tio usuário, né? É o tal do usuário chique, usa cocaína cheirada. Então, isso chama crença distorcida. Você tem que orientar a todos. A ideia era internar ele involuntariamente. Né? Realmente, pela situação que chegou, a família resolveu trazê-lo depois de 3 meses. Então, a coisa já estava caminhando há muito tempo. Então, todo tipo de compulsão, gente, muda a forma do indivíduo apreciar o mundo. Faça uma reflexão, todas as formas de compulsão. E a droga em si muda pelo próprio efeito, o jeito de você olhar para tudo. E vai inibindo a capacidade do indivíduo desenvolver estratégias de coping, ou seja, a resiliência, ou a capacidade de adaptar-se às mais diversas situações. Gente, isso é o objetivo de a gente estar na Terra. Desenvolver nossas habilidades, evoluir. A droga interrompe isso. Então, não é um produto químico só, é toda uma possibilidade que a reencarnação nos permite. E o humor do indivíduo fica profundamente alterado. E ele só melhora se usar. Então, ele fica com a crença de que a droga é boa, não faz mal. Então, o uso de droga também... Opa, passou aqui? Vamos ter que colocar isso aqui da outra vez. O uso de droga também interfere com o cérebro, porém essas alterações levam em conta a presença. Então, toda vez que está sem droga, o corpo entra num colapso, igual o nosso corpo entra quando a gente está com fome demais. Quando o indivíduo para de beber, ele começa a tremer por dentro, começa a suar, você vê a testa tudo suada, ele está precisando de álcool. Mas nós podemos reverter isso. Na droga é a mesma coisa. O indivíduo sente a fissura e acha que só melhora se usar. Nós já explicamos para ele que se ele passar dessa fase, com ajuda medicamentosa, ele pode passar essa fase. É uma ponte. Para sair do uso e ir para a abstinência, a ponte chama síndrome de abstinência. E nós podemos ajudar ele com medicamento nessa fase. Não vai ocorrer sofrimento, porque ele tem a ideia de que sofre quando fica sem. Então a gente tem que ajudar. Então, intoxicado ou em fase de desintoxicação recente, o indivíduo tem uma dificuldade muito grande de gerenciar emoções. Se a gente orienta a família, há uma tendência do sistema familiar e o próprio paciente caminharem em mais harmonia. Isso ocorre também para a gente ajudar quem não quer ajuda. A gente vai orientando a família vai entendendo qual é o seu papel, e aí o processo funciona, tá certo? Bem, quais seriam, então, as consequências nas relações afetivas mais graves? Se o indivíduo muda a forma de apreciar, então, aquilo que era uma experiência para nós gratificante, abraçar um filho, tristeza ao ser demitido de um emprego, gastar o acerto do dinheiro, tristeza diante da perda de um ente querido, sofrimento ao lidar com a separação conjugal, alegria ao receber uma festa surpresa, essas coisas, gente, passa despercebido para o indivíduo intoxicado. Não são coisas. Então,
quanto mais ele usa e vai tendo essas perdas, quem está percebendo as perdas é a família. Mas o paciente não considera perda. Ele tem uma explicação para cada uma dessas coisas. Isso chama negação do problema. Ele acha uma outra vinculação, uma outra álibi, uma outra condição para explicar aquilo. Quanto mais ele acha essa explicação, mais tranquilo ele fica. Né? A droga não cumpre nenhum papel prejudicial na minha vida. Então, a regulação bem-sucedida, das emoções é um pré-requisito para o funcionamento adaptativo. Tratamento espiritual, gente, tratamento psicoterápico, tratamento médico, intervenção nas moléculas de emoção com medicamento, todos esses recursos externos são fundamentais para que o indivíduo possa ter qualidade de vida. Qualidade de vida é a capacidade que um ser humano tem de articular as várias dimensões da vida dele. A droga tira a qualidade, a capacidade de articular. Então, a qualidade de vida vai prejudicando gradualmente. Então, esse é o padrão que nós chegamos. Consequência: comportamento socialmente inadequado, comportamentos destrutivos, vinculação com os pares, usuários, colegas, incapacidade de mensurar, de medir, de analisar as consequências de suas atitudes, isolamento do núcleo familiar e ficar com seus colegas, divórcio emocional, ou seja, perda ou enfraquecimento dos vínculos familiares e construção de novos contatos, todos eles ligados com a droga. É um sinal de gravidade. E permanecer em estado alterado de consciência, subjugado por entidades vampirizadoras. Essas são as condições. Porque se você tem diversos conteúdos emocionais, esses conteúdos estão aqui, porque nós somos um construto de milênios. E muitas experiências estão guardadas no nosso inconsciente profundo. A droga funciona como um pé que vai no fundo de um lago e tira a sujeira do fundo. Traz isso tudo para o consciente, com a força avassaladora. Quem tem vulnerabilidade desenvolve comorbidades, transtornos psiquiátricos associados ao uso de droga. Então, é preciso que a gente entenda isso. Em Lucas diz o seguinte: nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. O ser humano é um todo evolutivo. E a droga não faz parte da evolução, faz parte da âncora, que nos segura no momento vivido, desperdiçando a oportunidade evolutiva da reencarnação. Portanto, é importante que o espírito encarnado ele tenha uma personalidade geral que pertence ao inconsciente. O inconsciente trabalha de forma muito mais rápida do que o nosso consciente aqui. Muitas vezes não dá conta de fazer uma prece. O lixo mental está regurgitando. Né? Pai nosso, venha a nós, já foi. Então, é o consciente que funciona quando estamos em vigília. Quando está acordado é o consciente. Agora, se o indivíduo usa droga, ele está em estado de consciência o tempo todo. Mais acessível à ação nefasta de espiritualidade. Não estou pondo a culpa nos obsessores e espíritos, não. Estou dizendo que estão padecendo, só que sem o corpo, da mesma injunção do dependente químico encarnado. Só que aí ele precisa de um corpo para ele sentir as sensações. Ninguém usa droga sozinho. Então, o consciente, gente, não se lembra de vidas passadas. Quanto mais o indivíduo vai entrando em surto psicótico, em esquizofrenia, mais ele rompe, né? Ele cinge a separação, a proteção que o corpo físico traz das vivências anteriores, que vinha só na forma de lembranças, umas reminiscências, umas predisposições. Com a droga, aquilo se torna, né? Tem um autor que diz que o indivíduo só é verdadeiro quando bebe. Então, e é por isso que só nos lembramos de episódios de outras vidas quando estamos em estado alterado de consciência. Só que o inconsciente, o processamento, se a gente fosse comparar com o computador, é isso aqui, que eu mostrei há poucos dias aqui. 50 bytes por segundo, por exemplo. O inconsciente, com as vivências passadas, 11 milhões de bytes, só o tanto que processa. São experiências com um poder de arquivo enorme. Então, é preciso a gente avaliar isso, que ao usar drogas, todo tipo de atavismo, de coisas antigas, de vivências, de encarnações anteriores, vão vindo para o consciente.
fazendo com que o indivíduo tenha várias alterações. Eu penso que é por isso que o índice de comorbidade na dependência química é tão grande. Tá? Então, nesse sentido, a gente pensa que a dependência química é uma escolha que o indivíduo faz em favor da doença. Porque o Hamed diz que a escolha do caminho que nos leva à saúde e à doença, somos nós que optamos, energizando nosso perispírito ou não. O usuário de droga, no grupo mediúnico que eu coordeno, eles chegam com todos os centros de força bloqueados. Por isso ele tem uma fadiga, um cansaço constante. Ele fica vampirizado de suas forças o tempo todo, de forma que permanecemos saudáveis pelas escolhas que fazemos, que pensar é um estado de sintonia. É quando nós pensamos, é quando nós fazemos escolhas. Então, a gente permanece saudável com essas escolhas ou nos sentindo mal, indisposto com as consequências das escolhas. Então, esse padrão. Aqui é uma pesquisadora mostrando o tanto que a questão familiar é importante, os vínculos. Tá? Então, muito bem, gente. Não vou comentar isso, sustei, vou falar da família. Como é o familiar que convive com essa situação? Como é que ele fica? Bem, a primeira questão é uma falta de dedicação mútua no grupo familiar. Porque não tem problema social, problema familiar, problema espiritual, problema emocional tão grave, que gera tanta preocupação no seio da família, do que as desarmonias causadas pelo uso de drogas. Só quem trabalha com isso sabe, mas a gente faz uma ideia pálida do que é. Quem sabe mesmo é quem passa. Tá? Então, a família deve ser incluída no tratamento da dependência química, pois o conhecimento que ela tem sobre o dependente é a sua maior e mais importante fonte de ajuda. O problema é que o paciente a família chega com a demanda errada. Ele está cruzando linha, dando curto-circuito. Família preocupada com o paciente reclamando da família. A linha está cruzada, é um nó. A pessoa tem que desatar esse nó, orientando a demanda. Portanto, antes de engajar a família está com o olhar no pessoal. É tudo pessoal, tudo indivíduo. Não olha para si mesmo para avaliar o que é que pode fazer para interferir nesse comportamento. E, depois do engajamento, né, os esclarecimentos, a orientação da família, o foco passa a ser relacional. O que é que eu posso fazer, doutor? Da minha vez, eu falei, me informe mais sobre ele. As suas informações vão permitir eu fazer um diagnóstico de comorbidade, um diagnóstico de padrão de consumo, para que eu possa fazer o impasse entre o que ele me falou na consulta e o que a senhora fala. Eu junto as duas relatos e eu consigo ter uma ideia melhor do contexto. Todo terapeuta vai fazer isso, mas para que faça isso, ele tem que ter outra forma de atender, outra forma de atuar. Então, quais são os sentimentos presentes? Eu penso que essa é uma fala que eu devo agregar para fazer o aproveitamento do tempo, está ficando cansativo. Eu devo agregar isso essa fala aqui ao tratamento, como ajudar, né? Que o texto chama o socorro necessário à construção da autocura. Eu penso que esse trechinho aqui, que é o final, a última fase da apresentação, eu devo agregar a fala da tarde, porque isso já faz parte do tratamento. Identificar os sentimentos presentes, né? O primeiro deles, geralmente, a gente chama de características presentes em famílias de dependentes químicos. Então, aquele impacto que a dependência química faz sobre os membros da família e as suas relações, fazem com que o indivíduo que utiliza droga vai perdendo o vínculo. Mas a gente coloca luz em vários relacionamentos da família e que podem ser anteriores ao uso de droga. Então, o paciente é identificado, mas se a gente for olhar do ponto de vista sistêmico, diversos outros entendimentos a gente pode ter daquela problemática. E não achar que tudo é construção da droga. Então, tem que mudar o nome do paciente.
E tem que mudar o nome da família. O paciente passa a ser agora mensageiro. A família passa a ser agora coterapeuta. Tá? Não é mais a pessoa que queixa, que reclama e que se vitimiza. E que tem uma ilusão de controle com o indivíduo adulto. Então, esse padrão de mudança já faz com que muito das coisas são repartidas entre um e outro. Então, esse impacto ele pode ser descrito através de 4 estágios. Tá? Quanto que eu tenho? 5. Ó, primeira etapa do adoecimento familiar. A primeira etapa, à medida que o indivíduo vai utilizando drogas, ele prepondera o mecanismo de negação. Não, isso vai passar, isso é coisa de jovem. Né? Fulano de tal usou isso, usou aquilo e largou. Né? Só que não foi à toa que eu coloquei que o cérebro do jovem é preparado para gratificação imediata. Aqueles que não têm muitos recursos de defesa, mais vulneráveis, vão tudo continuar o uso. Então, a gente não pode confiar, é uma roleta russa. Então, ocorre tensão e desentendimento, e as pessoas deixam de falar sobre o que realmente pensam e sentem. Começam, então, a falar em segredos, começa a esconder coisas, para que não haja brigas, começa, então, a não falar. E o paciente começa a aprender um jeito diferente de manipular. É só eu quebrar o pau, ninguém conversa mais sobre isso aqui. Né? É só eu criar uma ideia para minha mãe, de que a minha ideia sobre isso é isso, isso e isso. Pronto. Que aí ela não fica me perturbando. E se de todo jeito o assunto ventilar, eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu chuto alguma coisa, eu quebro alguma coisa, eu dou murro na parede ou na porta, faço um barulhão, xingo, aí eu exaspero mais, porque ela vai falar, ó, os vizinhos, cuidado, olha o barulho. E eu vou, então, cercar. Então não fala comigo, senão eu vou gritar mesmo. Então esse tipo de coisa do cotidiano é a primeira etapa do adoecimento familiar. A segunda etapa tem a ver, num segundo momento, a família começa a preocupar, porque o padrão do indivíduo está se vinculando. Então, a família demonstra muita preocupação com a questão, tentando controlar o uso da droga, bem como as consequências físicas e emocionais. E ao tentar controlar, isso aqui não tem problema, ao tentar controlar essas consequências aqui, a família começa a assumir responsabilidades. Isso é perigoso porque o paciente fica com o uso e a família catando os problemas para ele, resolvendo os problemas para ele. Pondo dinheiro no carro dele, se ele não tem carro, não tem outras condições, assumindo as coisas para ele, dando dinheiro para ele comprar droga, ainda com raciocínio. Ah, doutor Ezio, eu tenho que dar para ele, porque senão ele vai para a rua e faz isso, faz aquilo, então eu deixo ele usar em casa. Né? Eu uso maconha com ele, só experimentei para ver como é que é. Né? Ou vai no hospital e leva maconha lá para dentro do hospital. Mas não, maconha não é droga não, doutor. O problema desse crack miserável, essa pedra do Satanás. Então, esse tipo de afirmativas, tudo tem a ver com crenças, ideia que a gente tem sobre as coisas. A droga não tem poder não, deixar lá e evapora tudo. Tá? Terceira etapa, segunda ainda, começa os conchavos, falando tecnicamente as coalizões. Né? Vó com neto, o pai nega uma coisa para o neto, a mãe nega, a avó dá por baixo. Né? Vai fazendo as coalizões. Então, isso, mentiras, cumplicidades relativas ao uso abusivo de álcool ou droga, instauram um clima de segredo familiar. E todo mundo com medo da droga. E a coisa está no relacional. Tá? A regra é não falar do assunto, mantendo a ilusão de que as drogas e álcool não estão causando problema na família. Quando a gente não comenta. É o mesmo comportamento do usuário. Ilusão de controle. Ele não acha que vai controlar a droga eternamente? E foi assim que ele caminha do uso para o abuso, do abuso para a dependência? A família também vai caminhando do mesmo jeito, só que intoxicado de emoções.
Ele intoxicado com droga, a família intoxicada com emoções. Interessante, né? Isso não é fala minha, não. É da doutora Paiar, Roberta Paiar, terapeuta de família. Então, terceira etapa, começam as manipulações. A desorganização da família é tão grande que os seus membros começam a assumir papéis rígidos. Ele é um sem vergonha, fala um. Você engana minha mãe, mas você não... E vão falando. Tudo de tudo. Papéis rígidos, não muda de ideia. E o indivíduo, então, como não tem um acolhimento, ele, por sua vez, continua usando, né? Facilitando. Aí a família passa a ser meio para chegar na droga ou obstáculo para chegar na droga. Aí a manipulação entra para obter resolução para chegar na droga com menos conflito, com menos dificuldade. Tá certo? Então, as famílias assumem responsabilidade de atos que não são seus, corrigindo. O indivíduo precisa sentir na pele. Tem pessoas que só vão conseguir entender uma abordagem se a mãe, a família ficar equilibrada, e muitas vezes, depois de algum padrão de consumo, se já são adultos, você vai fazer o quê? Ele é adulto. Então, esse padrão da terceira etapa é um padrão comum. Eu tenho fé de que tudo vai ficar bem. É a harmonia interna, né? É comum ocorrer uma inversão de papéis, de funções. A esposa que passa a assumir todas as responsabilidades de casa, em decorrência do alcoolismo do marido. A filha mais velha que passa a cuidar dos irmãos, em consequência do uso de droga da mãe, etc, etc. Então, a pessoa nunca vai perceber o resultado dos seus comportamentos. Tem gente assumindo as responsabilidades do viver para que ela fique no existir. Então, eu estou encerrando por aqui. O tempo esgotou. Vamos, então, para, eu acredito o intervalo, porque já está tatuando aí o bumbum no banco, né? Então, eu agradeço muito a atenção, vocês são uma plateia muito silenciosa e atenta.